o homem tem uma tendência de operar ou andar no homem natural, exatamente o homem que já foi dominado, o homem caído, o homem que a morte reinou. Porque por um só homem entrou o pecado na terra, e esse pecado se estendeu a todos os homens, e todos os homens caíram juntamente com ele, se ele é Adão. Mas Cristo Jesus, que foi o segundo Adão, ele recuperou a posição perdida, e agora é o homem espiritual, o homem nascido de novo, o homem gerado pelo Espírito de Deus. Então esse homem é o nível mais elevado de todas as criações de Deus, porque nós deixamos de ser uma criatura e somos gerados de Deus. Então esse homem gerado de Deus, que é a nova criatura, que é o nível mais elevado de todos os seres criados, que lá em Hebreus 1 fala que é a imagem visível de Deus que é invisível, o resplendor perfeito da sua glória, o herdeiro de todas as coisas, o que está acima dos anjos, o que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, pela palavra do seu poder. Esse homem que o primeiro dentre eles foi Cristo, nós somos da sua mesma espécie. Esse homem é o homem da fé, é o homem do Espírito. Então, a maioria das pessoas, eu percebo, observando, mesmo aqueles que estão andando para a igreja, eles vão para a igreja, mas eles ainda vivem no homem natural, com a mente natural da coisa, do jeito natural de ser. E esse jeito natural de ser, nós cristãos, nós perdemos, estamos em desvantagem. Nós cristãos, nós fomos chamados para viver no sobrenatural. E andar na fé é andar no sobrenatural. Mas o que é fé? Fé é acreditar na palavra de Deus, se fiar nela e agir nela. Porque é a palavra de Deus que não volta vazia, que tem anjos poderosos a serviço dos que há da salvação. Então nós estamos aqui lendo sobre essa lei, a lei da fé. Olha, Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou. Olha, não vai te livrar. Te livrou de duas coisas terríveis. Te livrou da lei do pecado e da lei da morte. Veja, o autor intelectual do pecado é o diabo. O mesmo diabo que só veio para matar, roubar e destruir, que em Hebreus 2:14 fala que ele nos dominou e nós estávamos apavorados debaixo do seu comando, do seu governo, que para isso Cristo se humanizou, tomando forma humana, morreu e nos resgatou, porque nós estávamos apavorados debaixo do seu poder. E ele, Cristo, nos resgatou, mas não foi só isso, ele elevou todos os que crêem nele, todos os seus irmãos, todos os filhos de Deus, à glória de Deus. Então veja, como Satanás ele é o autor intelectual do pecado e é o pecado que gera a morte, quando nós fomos elevados, que estamos em Cristo, estamos acima do autor do pecado, que é Satanás, por isso estamos acima dos anjos, que estamos acima da morte. A morte não poderá nos matar, porque nós nos elevamos a nossa identidade em Cristo acima dele. E quando nós andamos por fé, o céu cumpre, o céu honra, porque é a nossa fé. E quando nós andamos pela nossa fé, nós andamos na fé no Filho de Deus, olhando para a obra consumada na cruz, que é essa a diferença. Vai além do sentimento de crer em Deus. Então, quando nós andamos na fé, nós andamos debaixo dessa lei invisível, mas poderosa. Essa lei é Deus. Veja, eu falei ontem, eu vou repetir para que você possa entender o que é fé. A fé bíblica. Veja, em Deuteronômio 28, Deus prometeu que o povo estava por cima e não por baixo, seria a cabeça e não cauda, que as nações teriam medo
respeitavam o povo de Deus, porque ali era o povo modelo, o povo que os inimigos cairiam diante deles. Deus prometeu isso para a descendência de Abraão, era o povo de Deus. Nem tanto quem estava por cima era Faraó, quem mandava era Faraó, quem era riquíssimo era Faraó. Faraó matava a hora que ele queria matar, dava vida a quem ele queria dar vida. Então ele estava no comando, exatamente na posição que era designada pelo céu para o povo. Porém, enquanto o povo andou na sua natureza humana, na sua identidade humana, não ativando a aliança, prevalecia ali o poder físico, o poder governamental, o poder do exército, o poder da fama de Faraó. Ele naquela época era simplesmente os Estados Unidos de nossos dias, o Egito. Veja, quando o povo de Deus reativou a aliança, que produziu um testemunho que disse: agora nós voltamos para Deus, agora nós cremos. Veja que o poder da fé, o poder sobrenatural de Deus começou a operar. As 10 pragas foram exatamente para desmontar o Egito. Era o poder da fé operando, o poder da fé operando, o poder do sobrenatural operando, para colocar o povo de Deus no lugar em que Deus prometeu, que era por cima e não por baixo, sem cabeça, senão cada tempo emprestado, não haverá necessidade de tomar emprestado. Lê lá Deuteronômio 28. Então foram as 10 pragas. E agora, Faraó resistiu, você sabe da história. E agora o povo de Deus saiu. E agora chegou diante do mar. Presta atenção isso aqui. Chegou diante do mar. Então o natural, as leis naturais, as leis naturais que regem no mundo natural, ele opera no tocante às águas de mar, de rio, descendo. Você nunca chegou em um rio e vê o rio aberto, aí um caminho no meio do rio, a não ser se colocar sua barragem. Nem lagoa, que as águas não descem, você não vê água aberta assim. Então na frente tinha o mar e atrás o exército mais preparado do mundo. E ali o povo de Deus, aquele povo desnutrido que passou a vida inteira desnutrido, nunca sabia usar uma espada. Veja, então do lado natural da coisa, Faraó massacrava. Do lado natural da coisa, pela ótica natural, pelas leis naturais, ainda que Faraó não tivesse atrás, aquele povo morria ali que ninguém podia atravessar o mar. Veja, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, tenha revelação. O mar se abriu. Ei, aqui não é uma história que ficou no passado, não. Aqui está mostrando a manifestação desse poder de Deus, do poder que a Bíblia está escrita aqui, ó. A lei do Espírito de vida te livrou. Existe uma lei que opera, e quando essa lei opera, se aquele que crê é fraco, não importa. Se aquele que crê está em desvantagem, não importa. Porque a lei natural, ela é desconsiderada quando alguém está agindo por fé. O mar se abriu, o povo atravessou, não é história. Pela ótica natural da coisa, se você colocar tua mão numa fogueira, o fogo queima. Queima ou não queima? Mas pela lei da fé, a lei sobrenatural, 4 jovens foram colocados dentro de uma fornalha e não queimou. Isso não é história do passado, é mostrando o poder de Deus em operação. Se nós aqui em Romanos 8 estamos falando que a lei do Espírito de vida, estou dando aqui manifestação, que é quando a Bíblia chama sinais, né? Antigamente, até hoje, quando você vai comprar alguma coisa e não tem o dinheiro com toda a totalidade, você dá um sinal, né? Para fechar o negócio. Se nós fôssemos alugar um carro hoje, nós deixávamos um calção, né? Não é uma roupa não, né? Não um calção não, é uma quantia de dinheiro para assegurar caso aconteça alguma coisa, não é isso? Então os poderes que você vê no passado, diz a Bíblia, que era parte do todo, era manifestação, era sinal. E agora, você vê aqui, ó, em Romanos capítulo 11, 8 e 11, diz, olha aqui, ó, tá aqui, ó, leia na sua Bíblia. Pois se o Espírito daquele que habita em vocês, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, se ele que habita em vocês, ainda que os vossos corpos mortais estivessem mortos, ele vivificará os vossos corpos mortais. Esse é o Espírito de vida, é o Espírito da fé.
Eu só preciso crer e confessar, acreditar. É isso que nós vamos levar amanhã. Essa fé ousada. Essa fé que faz um surdo ouvir. Quantos surdos eu já vi ouvindo? Que era surdo e agora o poder de Deus. Que faz, porque o poder de Deus ele cura, mas ele cria. Temos um caso recentíssimo de um dos nossos pastores, pastor José. Inclusive, se você observou, da segunda-feira ele não veio. De repente, nosso companheiro José com a boca torta, o rosto paralisado de um lado. E ali, nós clamamos ao céu, porque ele não só cura, como ele restaura a parte danificada. E o homem tá bonzinho, já esteve conosco depois. Então, chegamos ao final do programa, muito obrigado. Amanhã, nós estamos ali às 7 horas da noite. Esperando você e sua família, Comissão dos Milagres na Praça do Laranjeira, e por aqui estamos ficando. Então, tchau, povo de Deus, tchau, craque da sonoplastia. Tchau. Até segunda-feira.